tudo bem com vocês? Vamos tirar a máscara que é mais fácil, né? Marquitão, chegou a minha vez, camarada. Eita, Deus é justo, rapaz. A gente brinca muito, mas pensa um absurdo, eu saí de Itapetininga, 9 horas de viagem, moro a 100 quilômetros do Marquito, sou amigo dele há 25 anos, chego aqui, quem que está aqui? O Marquito. Está de brincadeira, né? Está de brincadeira. Isso é quando a gente pede paciência, o que Deus faz? Ele não manda um pacote do céu, ele manda um Marquito na sua vida. Está funcionando, certo? E depois, até o final, eu vou contar uma viagem que a gente fez de táxi, né, do aeroporto até a Igreja do Redentor do Cristo, depois, no final, tá bom? É hora do amiguinho falar, Marquito, você não entendeu ainda. Eu quero estar aqui, eu vou contar um pouco do meu laço com a igreja, aí, conforme a gente for conversando aqui. Mas eu vou agradecer muito o jeito que vocês receberam minha família, tá? Você quer me deixar feliz, trata bem minha família, né? Então, vocês acertarem em cheio, a gente foi muito bem recebido, apesar do Sávio, tá? Estou falando da igreja, não do Sávio, tá? Da Camila, sim, o Sávio não, mas eu agradeço muito, tá? Eu tenho certeza que o Marquito também concorda comigo. Eu queria começar, e é muito legal a gente encontrar uma igreja saudável, uma igreja centrada no Evangelho, é muito legal a gente ser recebido pela família estendida, né? Eu moro numa cidade onde eu não tenho família consanguínea. Aliás, eu nem sei o que é consanguíneo, eu sou adotivo, os meus maiores laços não são sanguíneos, né? E não fica com dó de mim, não, é normal, tá? Estou resolvido, fica em paz, tá? Mas a gente se sentir em casa é um privilégio tremendo, né? A gente não se sente estranho no ninho, tá? Vou pedir para o Marquito estar orando, agradecendo pela hospedagem e pedindo para Deus continuar abençoando muito vocês, tá bom? Senhor, é muito bom estar em casa, quando estamos longe da nossa casa, e descobrir família, uma nova família, família estendida, família da fé, família em Jesus. Assim, nós queremos agradecer por essa igreja, queremos agradecer pelo carinho, queremos agradecer porque, passando esse tempo aqui, nós redescobrimos o amor do Senhor que nos constrange. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor seja o bom pagamento dessa bondade, desse amor e desse carinho deles para conosco. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Valeu, velho. Eu sou pastor da 4ª Igreja Presbiteriana, se eu não pedisse, se você não trouxesse, eu falei que estava indo bem, é que nem falar do goleiro antes do final do jogo, né? Sabe, eu tenho que implorar um copo d'água, que situação, rapaz. Ainda bem que eu vou falar de relevância social, né? Olhar por quem está com sede, dar um copo d'água, sabe, Jesus falou. Eu sou pastor da 4ª Igreja Presbiteriana de Itapetininga, ela começou no meu pastorado, e agora eu estou lá há 11 anos nessa igreja. Nós somos uma igreja para a cidade, né? A gente tem uma vereadora na igreja, tudo, mas a gente não quer nada dessa, a gente não quer ônibus, a gente não quer nome de praça, a gente não quer terreno, a gente não quer nada. O que a gente faz na nossa cidade, é uma cidade pequena, 170 mil habitantes, como a gente pode servir a cidade? Como a gente pode servir a cidade? O que a gente pode abençoar a cidade? A gente não consegue fazer tudo, mas algumas coisas a gente consegue. E aí a gente vai para as autoridades com esse pedido, ó, não quero nada, tá? A gente só vai lá e fala, como a gente pode servir a cidade? Por 11 anos a gente ficou pensando nisso, testando, acertando, errando para depois acertar, e hoje a gente sabe como a gente pode abençoar a cidade, tá? Baseado na história, na minha falta de experiência, eu vou usar a minha experiência para a gente conversar. Vou usar o livro de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 1. Tá? Efésios é um tratado eclesiológico. Se você quiser entender o que é igreja, você vai lá para Efésios. Efésios, Paulo trabalha assim profundamente o que é ser igreja. Tá? Aí a gente vai ver que ser igreja não é reinventar a roda, é fazer a roda que já está criada girar.
girar, tá bom? E a pandemia foi um stop de Deus, assim, uma parada de Deus para a igreja. Ele tirou a gente do templo, né, do nosso lugar sagrado, não deixou a gente se reunir domingo, e a igreja ficou meio perdida, né, batendo a cabeça, criando teoria da conspiração, né, achando que, nossa, eles estão parando. Mas quem vai parar a igreja, né? Nem a pandemia vai parar a igreja. Foi um momento que Deus balançou nossa mesmice, né, para a gente reduzir o que é ser igreja ao essencial, porque a gente vai colocando coisas no que é ser igreja que Jesus nunca pediu para a igreja ser. Muito costume, muita tradição que a gente coloca, não tem nada a ver com a Bíblia. A gente complica aquilo que é simples, que é um ajuntamento de pessoas ao redor do que a gente cantou, o Cristo ressurreto. Gente que ressuscitou. E se reúne em torno desse Cristo ressurreto para passar essa mensagem para a gente e chamando gente para essa roda aí também. E se eles não entenderem direito o que a gente está cantando, o que a gente está pregando, está conversando, fica aqui junto. Uma hora eu vou te explicando, até que eu vou arranjar uma linguagem que vai ser inteligível para você. A mensagem eu não mexo. Mas a linguagem, o formato, o que a gente canta, né, o lugar que eu sento, isso daí eu posso mexer numa boa. Não pode ficar parado, né, porque a igreja é um movimento. Então a gente vai para Paulo, o cara que entendeu o que é ser igreja como ninguém, o que é ser discípulo de Jesus como ninguém, chegou pertinho daquilo que Jesus tinha como expectativa para um discípulo pecador como eu e você, não podemos esquecer disso, e ele pensava assim, ele tinha uma urgência escatológica, Jesus está voltando, e quem não ouviu o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, vai ficar complicado no dia dessa volta. O que ele fez para levar o evangelho para todo mundo? Saiu plantando igrejas no mundo conhecido da época. Porque igrejas mais novas, elas são mais dinâmicas, mais flexíveis, menos preocupadas com usos, costumes, tradições, templos, tá? Muito preocupadas em levar o evangelho puro e simples, puro e simples. Elas têm uma facilidade maior, por causa disso, de alcançar as pessoas que não têm tradição cristã, aqueles que ainda não conhecem Jesus. Tá? Como o Marquito falou de manhã, você não tem ideia do quanto é tão próximo de você, pessoas que nunca não tem uma Bíblia em casa, nunca pegaram numa Bíblia, não tem ideia quem é Abraão, Isaac, Jacó, e você conversa com eles, segundo números, você acha que o cara nunca leu a Bíblia, você pressupõe que ele sabe, você nasceu na igreja, criou-se na igreja, você cantava Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, quem não cantava aqui? Não ergue a mão que eu vou saber sua idade, certo? Fica aí, você estava louco aqui, vamos deixar quieto, tá? Aí Efésios 2, se você veio aqui para ouvir prosperidade, sucesso, para eu fazer um carinhozinho no seu coração, arrepiar sua espinha, tá? Não vou fazer isso, eu vou começar com uma má notícia. Paulo começa dizendo alguma coisa bem pesada sobre eu e sobre você. Uma realidade que a gente esquece facilmente, uma realidade que a gente não gosta de admitir que foi a minha, e que sem Jesus eu volto para ela. Eu vou, sabe, você pega, eu vou usar um exemplo aqui, com todo respeito, você pega um porco, tira da lama, limpa, dá banho, tal, você solta o bicho, o que ele faz? Volta para lá. Nossa, como você está sendo pesado. Não, eu sou pesado, você não está vendo? Estou seguindo o fluxo, tá? Então é mais ou menos assim, Deus tira a gente do pecado, limpa, lava com o sangue de Cristo. Uma hora a gente esquece que é tudo sobre Ele, o que a gente faz? É isso que Paulo começa a falar aqui. Vocês, põe seu nome aí, Daniel Mosca, você estava morto em suas transgressões e pecados, nos quais costumava viver. Quando você seguia, ou quando nós seguíamos a presente ordem desse mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, antes de Jesus,
Todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, os nossos desejos egoístas, seguindo os seus desejos da nossa carne, como os outros que não têm Jesus, éramos merecedores da ira. Paulo vai trabalhar um antes e um depois. Em várias cartas dele, ele faz uma coisa que a gente não faz mais. Não é para você veio para uma igreja missional, toda a história que você tinha não vale mais. Algumas coisas precisam só ser reinterpretadas pela igreja, e uma delas é o testemunho, né? Paulo, em várias cartas dele, ele dá pedaços do que foi a experiência dele com Jesus, no antes e o depois. Um antes, quem eu era? Vocês olham para mim, Paulo, agora, vocês acham que sempre fui um cara achegado a Cristo. Mas não, teve um período da minha vida que eu estava morto para Cristo. Espiritualmente eu era um desastre. Eu não tinha desejos para Cristo. As minhas maiores afeições, melhores afeições, eram para mim mesmo, para minha vontade, para o meu orgulho, e governadas pelo meu egoísmo. E ele faz isso, talvez, eu quero ousar aqui, para lembrar quem ele era, da onde ele veio, o tamanho do que aconteceu para com ele, e para a gente lembrar também da onde eu vim, quem eu era, como eu vivia sem Jesus, quando Jesus não tinha entrado na minha história. Morto não tem escolha, morto não tem desejo, ele não tem reação, ele está morto, ele só segue o caminho da morte. Ele só fica morto, ele não pode sair para a vida. Pode, se Jesus quiser, Jesus fez, tudo bem. Mas isso, a regra é, o morto está morto, não consegue desejar Jesus, não consegue ir a Jesus, não consegue encontrar Jesus, não tem desejos, afeições para com as coisas de Jesus. Para com as coisas de Jesus, em algum momento da sua história, que você esqueceu, agora nesse momento, porque você acredita que você realmente é uma pessoa boa, de verdade, essa sociedade, as séries, os filmes, toda a cultura do entretenimento vira você é uma pessoa boa, você é iluminado, você é evoluído, você é merecedor, você tem que conquistar tudo, porque você é um ponto fora da curva, você é o ponto fraco de Deus. Ih, falei. Tá? Você é um ponto fraco de Deus. Já pensou Deus com ponto fraco? Que Deus que é esse, hein? Aqui eu vou mexer em Deus, eu desequilibro Deus Todo-Poderoso. Tá? Vamos devagar com isso aí. E o texto fala que é uma linguagem, o mundo, né? Eu gosto da definição do Peterson. O espaço onde as coisas de Deus não são respeitadas. Eu fazia parte dessa atmosfera. Eu era um dos que não respeitava Deus, que não tinha afeições para as coisas de Deus, que não tinha o mínimo respeito para com Deus. Eu sou nascido, eu estou falando de mim. Mas eu quero que você pense também em você. Eu sou nascido e criado na igreja. Eu fui conhecer o Evangelho com 24 anos de idade. 24 anos de idade. Sou filho de presbítero, meu pai era diácono, convivi num ambiente de igreja por grande parte da minha vida, mas eu não vivia o mundo da espiritualidade do reino, mesmo estando inserido na igreja. Não é toda igreja que fala do Evangelho como aqui. Não é todo domingo que as pessoas que vão à igreja ouvem o Evangelho. O Evangelho não é uma coisa para o começo na minha caminhada com Deus. O Evangelho é alguma coisa para sempre na minha caminhada com Deus. Enquanto eu prego o Evangelho é pregado para mim, por mim mesmo. Esse ciclo não pode parar, senão eu volto para um estado do qual Jesus me tirou. Jesus me tirou, eu era isso daí. Nessa época, o meu maior inimigo, aquele que veio para me matar, né, que é o diabo, governava a minha vida. É exatamente isso quem eu sou, da onde eu vim. Da onde eu vim, eu bobeei dentro da igreja, ele mandava em mim. O que ele usava para governar a minha vida? As drogas. As drogas ele tem uma inteligência para o mal. Você acha que ele vai aparecer de casco, tridente, vermelho, chifre, fedendo? Não, ele vem. As drogas, elas não são boas, né? Senão elas não chamavam drogas. Não é verdade. Pergunta para quem já usou droga. Era bom, por isso que eu usava. Me dava uma satisfação. Era errado? Lógico. Substituiu o lugar de Deus na minha vida, o sentido da minha vida estava nas drogas. Eu vivia para usar drogas e o diabo governava minha vida através das drogas, porque sabe uma coisa que a droga faz? Se você usa, você está falando isso para dentro da igreja? Pô, eu ia chapado na igreja. É muito mais normal do que você pensa.
Muito mais normal. Você tem um amigo que usa drogas e ele fala para você uma mentira sempre: eu não sou viciado. Eu paro a hora que eu quiser, porque a vida da droga é governada pelo maior dos nossos inimigos e é um pai da mentira que te joga num ambiente de mentira. Eu usei 2 anos drogas de maneira recreativa. A hora que eu vi, eu estava todo dia usando muito, e eu passava o dia inteiro chapado. Eu não lembro de vários finais de semana da minha adolescência. Vários. Não, mas você andava com marginais. No final, sim. No começo, foi numa escola particular, de renome na minha cidade, que eu comecei, para ficar como adolescente que quer ficar no meio, fazer tudo que o meio onde eu estava inserido fazia também. Simples assim. Para mim, droga não é um problema social, assim, é um problema, não é um problema moral, é um problema social para mim. Vai depender muito do meio que você está. Você consegue falar não 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, já começa a ficar complicado. Tá? Vai por mim. A droga rouba a sua capacidade de escolha. Já pensou isso? Você não consegue escolher outra coisa que não seja ela? Ela rouba as suas escolhas, a sua vontade, cara. Você não tem outra vontade, ela escraviza. Escraviza, não estou exagerando, não. Eu não tinha, eu acordava, onde eu vou usar? Né? Com quem eu vou usar? E o que ela fez em mim? Eu parei de trabalhar, ela roubou minha dignidade. Parei de trabalhar, parei de estudar. Meu irmão era investigador na cidade, por causa disso eu não fui preso. Se você olhar o nome do meu pai e do meu irmão, são a mesma coisa. Rodival, meu irmão faleceu, meu pai também. Agora você vai chorar porque eu sou órfão, que eu não tenho pai e mãe também, adotivo, órfão, gordo, né? Esse mundo não é para mim, mas eu não quero sua piedade, tá? Eu estou resolvido, né? Falando sério, e eu estou falando sério, certo? Quando eu levava uma geral, que não foi 1 ou 2 na rua, a polícia me parava, eu tirava meu RG, meu irmão chamava Rodival, meu pai chamava Rodival Mosca. Meu avô sacaneou, meu pai, é verdade, Rodival, cara. Aí meu pai, não feliz com esse destino, chamou assim, o meu irmão, como meu irmão chamava, Rodival Mosca Filho. Só tinha 2 e eram da minha família. Você nunca vai conhecer um Rodival, porque eles faleceram, estão com Jesus, já numa boa, mas era assim. Quando eu tirava a minha carteira, meu documento, né, de identidade, estava lá o nome do meu irmão, né? O nome do meu pai é o nome do meu irmão. Alivia que esse é filho, que esse é irmão do Mosca. Esse é irmão do Mosca. E os meus pais tinham um grande quintal no fundo de casa. E eles confiavam muito em mim. Eles não ficavam no meu pé. Coisa que não foi boa também, mas eles não fizeram por maldade. Eles fizeram por amor a mim, me dar essa liberdade aí tremenda. E eu usava esse quintal, na época que eu não tinha dinheiro, para levar as piores pessoas de Jaú para consumir droga lá. Quem que ia invadir? Que polícia ia entrar na casa dos pais do investigador? Olha a inteligência para o mal. Eu usei a liberdade que os meus pais me deram para arrebentar a minha vida e guardar drogas dentro de casa, levar as piores pessoas em passagem na polícia e tal, para ficar lá consumindo droga na casa dos meus pais. Eu era um sanguessuga emocional, eu roubava a paz deles, a alegria deles e às vezes até o dinheiro deles. Tá? Esse sou eu sem Jesus. Prazer. Exatamente isso. Não fui pastor a vida inteira. Tá? Eu não sou evoluído, eu não sou um cara iluminado. É só você conversar 5 minutos com a minha esposa, você vai entender isso daí. Eu tenho um Jesus iluminado que mora em mim, e é a luz do mundo e é a minha luz. Toda a bondade que pode sair de mim é de um Deus bom que mora em mim. Eu tinha muita vontade de morrer, mas eu não tinha nenhuma coragem para me matar. Os meus desejos eram para a morte. Aí Paulo, eu entendo um pouco de mim na história de Paulo, sabendo quem é Paulo e quem sou eu, tá? E ele fala que ele era merecedor da ira. Era isso que eu era, o que eu merecia de Deus, por causa da minha rebelião, para o meu destrato para com ele, meu desrespeito para com ele, eu era merecedor da ira. E você vive numa sociedade que fala para você, você merece tudo de bom, você merece o máximo, você é especial, você é único, você merece, tá? E não atribui nada a essa realidade de Paulo. Cara, você não merece a família que você tem, eu não mereço a esposa que eu tenho, eu não mereço o filho que eu tenho, eu não mereço o carinho que vocês tiveram comigo, eu não mereço pastorear nenhuma igreja, eu não mereço nada disso, eu não sou iluminado, eu não sou evoluído, e eu quero dizer para você não esquecer disso, você não merece nada, você merece por você mesmo a ira de Deus. Isso não te dá o direito de ser tão orgulhoso assim.
Você esqueceu de onde você veio, do que Jesus fez na sua vida. Você não pode tratar as pessoas desse jeito. Você não pode tratar as pessoas com esse tom de voz, com essa ironia, com esse sarcasmo. Porque quem é você sem Jesus? Você esqueceu de onde você veio. Você esqueceu do preço que foi pago para você estar aqui conversando comigo. E aí você vem atrás na igreja com prosperidade, sucesso. Desculpa, por amor a vocês, eu tenho que fazer você relembrar da onde você veio. E você não podia sair de lá sozinho. Como que eu ia sair da escravidão das drogas por minha conta? A mensagem, né, usa assim a expressão, você estava atolado nos seus pecados. Cara, quem já atolou o carro aqui? Pega a mão, por favor. Barbeiro. Brincadeira. Cara, uma vez a minha esposa tem uma história sensacional, que a gente foi convidado para um sítio, o cara falou, não vamos com o seu carro, vamos no meu carro. Isso é perigoso, porque você passa a ficar no domínio de outra pessoa, né? No horário, é verdade? Tudo você está balançando a cabeça. E a gente foi embora na hora deles e o cara era barbeiro. Um calor que fazia, pai do céu, vocês não têm ideia como São Paulo faz calor. Eu vejo vocês de agasalho hoje, falando que está frio. É brincadeira. Eu estou suando aqui, né? E o carro atolou. E a gente estava em 5 pessoas dentro de um Fiat Uno. Com todo respeito, eu tive 2 Fiat Unos. Eu estou com outro carro, não porque eu comprei, meu sogro faleceu, deixou o carro e minha sogra para eu cuidar. Foi a última sacanagem que ele fez comigo. Sabe? Não, certo? Eita vida, mandei ela de volta para Bauru, o que ela quer agora? Preciso voltar a morar em Itapetininga. Mas quem disse que eu preciso de você em Itapetininga, né? Você está nessa negociação do preciso aí, quem vai dar certo, tá? Precisou de um trator para tirar o carro de lá, porque a gente não conseguiu sair sozinho. Aí nesse espaço, enquanto a gente esperava o trator, você pergunta para minha esposa aí que ela tem as histórias, eu não vou contar do táxi do Marquito só depois, tá bom? É isso daí, gente. Jesus quer que você lembre da onde você veio, cara, aonde você estava, o que você já foi capaz de fazer, o que você já foi capaz de falar. Mas se Jesus deixasse você nesse estado, nessa noite, você ia ser corroído pela culpa, pela ira de Deus. Jesus, quando vislumbrou a possibilidade de enfrentar a ira de Deus, que era para mim e para você, quando ele ia enfrentar os seus pecados, carregar os seus pecados passados, presentes e futuros, o que ele falou para Deus, né? Se possível, afasta de mim esse cálice. Porque a ira de Deus causa um rompimento com Deus. E Jesus enfrentou, e o rompimento que ele teve com Deus não foi real, foi um sentimento de rompimento, que para ele foi muito difícil, tremendo, que ele falou, Pai, por que o Senhor me desamparou? Ele passou por isso para te tirar de um lugar que você não poderia sair, de jeito nenhum, sozinho. E você se acha o tal, você se acha o máximo, você se acha melhor do que os outros, baseado em quê? Baseado em quê? Né? Aí eu vou para o versículo 4, que começa com que mensagem aí? Todavia, graças a Deus por esse todavia, por esse mais, graças a Deus por ele não me deixar nessa situação, graças a Deus porque Ele me ama demais. Que o texto vai me dizer, vai me orientar? Você merecia a ira de Deus, mas o que acontece? O maior milagre da tua existência é que você esqueceu o que aconteceu. Você foi ressuscitado, você estava morto. Espiritualmente, quando um morto volta a viver, como chama o termo? Qual é o termo? Como é a expressão? Ele ressuscitou. Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça de Deus, pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus, você, fomos salvos, tirados do atoleiro do nosso pecado, do sepulcro no qual a gente estava enterrado. Quem estava morto voltou a viver, e você é que estava morto. Tá? Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar
nas eras vindouras, através da minha ressurreição, o que ele veio mostrar? O amor e a misericórdia dele. E Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Agora começa uma notícia boa, se você entendeu a notícia má, agora você vai dar valor, o valor que você esqueceu de dar, que você acostumou com essa notícia maravilhosa da ressurreição. Quanto tempo faz você não agradece pelo amor de Deus, por Ele ter trocado o seu coração de pedra, colocado um coração de carne? A gente acostuma com isso. Foi o maior milagre, uma coisa que jamais ninguém, nenhuma potência mundial, nenhum dinheiro, nenhum louvorzão, nada poderia fazer isso acontecer. Eu nascer de novo. Eu vou dar uma ideia do que é. Eu estava no 4º ano do seminário. Minha mãe me procurou e falou assim: preciso conversar com o pastor. Tudo bem, mãe. Eu perguntei, por quê? Eu não acredito que você vai ser pastor, cara. Olha o tamanho da mudança. Meu pai virou para mim logo no começo, meu pai acreditou antes. Ah, você está brincando, você vai para o seminário? Na cidade, quando Deus, na sua misericórdia, mostrou o seu amor e me converteu, Jesus me encontrou no meu caminho para Damasco, como fez com Paulo aí, na loucura que era a minha vida. Eu tentei levar todos os meus amigos na igreja e eu consegui fazer isso. Tá? Conto porque eu fui encontrado por Jesus aos 24 anos, num lugar inusitado, numa quadra de futebol de salão. Eu já joguei bola. Hoje eu sou a bola do jogo. Certo? Mas não. E eu era um bom goleiro. Você vai falar assim, pô, por causa do seu tamanho. Lógico, cara. Mas eu era um terço de quem eu sou hoje. Certo? Então, meu irmão me chama para jogar bola. Vou eu lá, tal, e eu fiquei na porta ali, que nem tá o Pablão ali, mas ele está com boa intenção, eu não. Eu falei, pô, se virarem para cá, porque eu tinha recebido a visita da mocidade da minha igreja, eles foram na minha casa com uma mensagem amorosa, sabe? Aquela que o Marquito falou, que a gente vai para as pessoas e fala, ó, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Eu já estava no inferno, gente. Viciado em droga, sem trabalhar, querendo me matar, sem coragem de me matar. Pô, e eles foram lá e entregaram um folhetinho dobrado em 12 partes, com uma letra minúscula, e começava assim: se você não aceita Jesus, você vai para o inferno. Lógico, cara, eles falaram comigo numa arrogância, como se eles estivessem no céu, eles eram bons demais, eles eram especiais demais, nós e você. Nós do céu, você do inferno. Nós do céu, você do inferno. Pô, vontade de bater que deu, gente. Sério? Tem gente cristã que vem falar com você e acha que não dá vontade de aceitar o Deus dele, dá vontade de bater nele, porque, como assim? Da onde vem essa arrogância? Tem uma diferença entre eu e quem ainda não aceitou Jesus, chama graça. Se é de graça, eu não fiz nada para merecer. Não existe nós e eles. A gente não sabe quem são os escolhidos, por isso que a gente prega para todo mundo. Eu acredito na predestinação, vou entender ela só na glória, mas aceito ela, eu sou presbiteriano, não tem como, tá? Aí no final desse momento, o que eles fizeram, cara? Vem aqui, vamos dar as mãos. Eu não quero dar mão, eu quero pôr a minha mão no seu pescoço, cara, e apertar até você, entendeu? Não dá. E eles queriam que desse a mão assim, ó. Nossa, e aí começaram, Deus te ama, e pô, mas se ele me ama, por que vocês vieram me mandar para o inferno? Rapaz, e a igreja foi assim, porque foi ensinada a ser assim, mas chegou um pastor que revolucionou a história da igreja, foi usado por Deus pregando o evangelho, e ele jogava bola. Eu nunca tinha visto um pastor jogar bola, e jogava bem, cara, e eu fiquei impressionado, parado na porta, eu falei, se esse cara virar para mim, eu saio vazado daqui, esses caras nunca vão me achar. Meu irmão aprontou comigo, né? Porque o goleiro sempre cabe. Jogar no gol, você sempre vai jogar. Né? Se você é dono da bola, se é goleiro, sempre tem um lugar no time. No momento do jogo, meu irmão fez, vem jogar. E era para jogar no outro jogo, um gol que não tinha porta. Eu falei, não, eu vou nesse aqui. Estou ligeiro, né? Terminou o jogo, eu virei, vou embora. Eu ouço, né? Dani, é só minha família que chama de Dani, cara. Falei, não, meu irmão, você me sacaneou, você me derrubou, você aprontou de novo comigo. Eu viro ao pastor, 1,5 m, cara. 1,5 m de homem, assim, eu falei,
Parei, né? E eu não sei o que aconteceu. Eu fui. Como é que esse cara está mandando, fazendo assim, e eu estou indo? Que isso? Vem cá. Né? E eu fui, bravo, meu irmão. Eu falei, eu acostumado a pastor mandar a gente para o inferno, né, cara? Eu falei, não, de novo, o que acontece? Esse cara me dá um abraço. Eu nunca tinha recebido um abraço do pastor. E no abraço ele falou só assim, cara, essa vida que você está levando, eu não converso com você. Não era vida, era morte, é verdade. Nem vida era. Na manhã você vai no meu escritório, virou as costas, foi embora. Eu falei, nossa, e agora para dormir? O que esse cara vai fazer, cara? Não dormi, claro, velho. 8 horas da manhã eu estava lá, o escritório era na casa, não foi nem no escritório, foi na minha casa. Eu falei, nossa, eu vou conhecer a casa do pastor, cara. E agora, como é que é? Vai ter uns anjos tocando pá, pá, pá. Não é, porque se o céu for assim, é chato pra caramba, né, velho? Não é, vai ser mais elaboradinho, vai rolar um rock and rollzinho, tá? Vai devagar, certo? Aí eu entrei lá, o cara vira pra mim e fala, primeira vez que eu ouvi o evangelho, cara, ele me deu uma má notícia, essa vida que você está levando não combina com você, não é para você, e eu sei como pode tirar você daí. Aí o que ele faz? O caminho é o Deus te ama mais do que você pensa. É tão óbvio que a gente não sabe o poder que tem esse troço. Falei, cara, você não sabe o que eu fiz ontem à noite depois do jogo de futebol. Mas Jesus sabe, mesmo assim você veio aqui, porque Ele te mandou vir aqui e Ele vai mudar a tua vida. E me falou do amor de Deus. Resultado, curta, uma longa história, 3 noites sem dormir, cara. Até entender como é que esse cara me ama. É muito grande. Você viu o contraste que Paulo faz? A imagem do que Jesus fez e a imagem do que o diabo faz na nossa vida. Morte para a vida, né? Transgressão para regiões celestiais, né? Ira e ódio. O que acontece? Quem merecia a ira recebe o amor. Você parou para agradecer isso já? Você que merecia a ira. Essa é a misericórdia de Deus, quando Ele não dá o que eu mereço. Você merecia a ira, você merecia a ira, você merecia a ira. Mas eu estou na igreja. Mas não para aí. Quem merecia a ira ganhou o amor. Ganhou o amor, cara. Mudou radicalmente a sua história. E você esquece de contar a sua história a partir da centralidade de Cristo. É isso que Paulo conta. Ele conta a história dele e tem um pivô que não é ele mesmo, é Jesus. Esse contraste do antes e depois na vida de Paulo tem como pivô a mudança que Jesus pode dar. E ele termina falando isso daí, é um dom que eu não merecia, é um presente que você não merecia. Você foi surpreendido como eu pela graça. Um dia na sua vida isso aconteceu e você esqueceu. Você esqueceu, cara, você esqueceu. Tá? Não foi por obras, né? Você não é merecedor. A única coisa que você merecia era a ira de Deus. Você não merecia estar aqui, você não merecia a família que você tem, o emprego que você tem, você não merecia essa igreja, você não merecia o pastor que você tem, você não merecia. O que ele falou? Você que merecia ira, eu vou dar a vida do meu filho, eu vou dar o meu amor que morre por você. É isso que a Bíblia diz, é isso que a Bíblia fala. Não é por obras, elas não são a causa da salvação, para que ninguém possa ser soberbo, como você tem sido com as pessoas que Deus mandou você amar. Como você tem sido mal agradecido nas suas orações, como você tem sido orgulhoso, porque irônico, porque de trás de toda ironia tem um pouco de soberba. Você é uma nova pessoa, tá? Aí eu começo a falar da questão social, que não são a causa. São a consequência de quem foi salvo pela graça. Consequência, é um resultado. Lembra que Jesus te salvou pela bondade dele para mostrar o imensurável amor de Deus para outras pessoas? Um dos caminhos que eu faço isso é através de obras, das boas obras, que está aqui no versículo de número 10, porque nós somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, consequência da salvação pela graça, as quais Deus preparou antes que nós a pratiquemos ou praticarmos, tá? É isso que aconteceu. As boas obras tornam concreto o amor de Deus para as pessoas que ainda não conhecem Jesus. Elas são uma consequência, mas elas não são o Evangelho. O poder de Deus para a salvação é o Evangelho, não são as obras. Porque não tinha como você fazer boa obra, porque não tinha nada em Jesus. Agora tudo de bom que você faz é da bondade do Deus que te salvou, que te amou.
Então você mostra para os outros de maneira concreta o amor de Deus, ajudando, sendo generoso na necessidade deles. E essas obras já foram pré-determinadas por Deus, não foi nem ideia sua entregar o mais básico, a cesta básica para quem estava precisando. Deus já tinha planejado isso na eternidade, só você que não tinha acordado para isso. Desde a eternidade Ele já queria isso para você. Cabe a uma igreja, então, fazer o quê? Ela tem predestinado no coração de Deus, cada igreja, uma vocação social também, para não aceitar o que a sociedade está fazendo em termos de injustiça para com as pessoas. Vivemos num mundo consumista que lá em cima, isso é consequência do Evangelho, hein? É consequência. A pirâmide social no Brasil é cruel, um pouquinho de gente com muito, um monte de gente aqui embaixo com nada. A ascensão nessa pirâmide é que se você tiver mais, é consumo, gente. Quanto mais eu tiver, e se eu tiver que, para ter, pisar, roubar, ser desonesto, esse é um mundo que não respeita a Deus. Não é assim no reino de Deus. Nós somos o reino da partilha, do dividir, da generosidade, do amor, que se torna concreto através das boas obras. Então a igreja tem que fazer o quê? Testar. Quando eu vim aqui, outros anos, eu acho que é a 4ª vez que eu venho aqui. Tá? E dessa vez eu encontrei o Marquito, então não venho mais. Não quero correr o risco. Tá? Acabou, é a última vez que a gente se vê. Tá? Não, só se o Marquito não vier. Beleza? Então vamos lá, a gente foi testando, e eu contei para vocês, testando, erros, pouquíssimos acertos, até que um dia a gente acertou o que Deus queria que a gente fizesse como consequência da nossa salvação e do nosso ajuntamento como discípulos de Jesus. E sabe quem me ajudou muito? Eu não sei se você lembra dele, sempre com muita oração. Deus, coloca a gente no lugar que o Senhor quer. Eu sei que não dá para a gente fazer tudo, mas alguma coisa a gente quer fazer. Vocês lembram do Jefferson, da Casa do Abraço? Quem lembra dele? Certo? Eu mandei minha molecada aqui, e lá atrás, eu creio assim que os pastores que nascem da própria igreja, que eles conheceram o Evangelho, tem uma capacidade de pastorear aquela igreja de maneira mais profunda. Então, a gente está treinando uma liderança para assumir, né? O próximo pastor da minha igreja vai ser nascido na IPB4, raiz, ele nasceu ali, ele está preparado, ele conhece aquela igreja. E eu mandei ele para cá, com um grupo de pessoas, e eles conheceram a Casa do Abraço, num dia que tinha acabado de ter um conflito com a polícia lá e tal, eles pegaram um dos piores dias lá, e eles conheceram o Jefferson. E eles voltaram para lá, falando, nossa, que estranho, sabendo que é um cara, pecador como eu, como você, mas você precisa conhecer esse cara, e eu comecei a conversar com ele por WhatsApp. Até que eu vim para cá, fui para lá uma vez, e eu fiquei impactado. Cara, esse cara, ele mora aqui, velho, ele abriu mão de um conforto, de um lugar melhor para morar aqui, e ele não percebia o que ele estava falando para mim e tal. E eu fiquei um tempo conversando com ele e voltei impressionado. E continuamos conversando. A gente desenvolveu uma amizade, minha igreja começou a ajudar a igreja dele, tá? O trabalho dele, lá, a Casa do Abraço, foi uma coisa impressionante. A segunda vez que eu vim, a gente trouxe algumas coisas, um data show, por exemplo, faz o que você quiser, por causa das pessoas da igreja que começaram a ouvir as histórias de quem estava vindo aqui, e a gente fez uma longa amizade, tá? E o Cristiano era pastor na época, e me colocava a par das coisas que vocês faziam para eles, também que ele fazia, e ele faleceu do jeito que foi, muito triste, e o Cristiano a gente está longe demais, não dava para vir, senti muita vontade, mas não dava para vir. O Cristiano foi me mostrando como foi o velório e tal, e eu, na hora, não fui eu, porque eu não sou legal assim, falei, Sara, a gente precisa fazer alguma coisa. A igreja aqui já está andando, tem o Ian aí que está preparado, nós vamos não foi ideia minha, isso aí foi de Deus, para Macaé, ver se a gente pode assumir a Casa do Abraço. Não pode parar, e a gente vinha mesmo. A gente vinha, porque a gente estava conversando muito com esse cara foi fantástico para a minha vida, tá? Usado por Deus. No dia que a gente resolveu fazer isso, olha o meu laço com a cidade, hein? Como é estranho, ou não, eu recebi um telefonema,
era um pastor que fazia muito tempo que não falava comigo. Tá? E aí ele falou, fui tomar um café, nem é meu amigo, ele tomava conta de um abrigo para crianças que foram tiradas do convívio familiar por causa de alguma espécie de violência. Ele falou, eu estou saindo, eu não vou ficar mais, eu não aguento mais, deu os motivos dele, e eu só imagino uma pessoa, por causa do seu histórico de adoção, do filho adotivo, de eu conhecer você, tal. Eu falei, pô, mas você sabe que eu não sou legal, tá? É você que vai assumir meu lugar. Na hora, se eu tirar o sobrenatural do meu relacionamento com Deus, e eu sou um cara durão para essas coisas aí e tal, vai ficar esquisito. Não tem uma mística cristã, cara, que não é irracional, ela é suprarracional. Mas você sabe que é de Deus. Ele falou, sim, certeza. Eu falei, não é para fazer lá, cara. Lá já tem gente assumindo. E tinha. Que era aqui. Vocês vão fazer aqui, aquilo que você fazer lá. Cuidar de crianças que têm famílias disfuncionais. Começou ali. A gente descobrir as boas obras que Deus queria que a gente fizesse na sociedade, lá em Itapetininga. E eu comecei aprendendo, olhando, convivendo. A gente errou muito. Pergunto para minha esposa, querendo acertar, a gente errou muito, porque são crianças que vivem num contexto totalmente diferente do que o meu filho vivia. Aí, numa dessas crianças, 17 anos naquela época, 17 anos e 11 meses, essas crianças não podem mais, por lei, ficar no abrigo. Se elas não tiverem ninguém para receber, é tipo assim, você vira. E a gente não aguentou essa notícia, aí na nossa ingenuidade, o que a gente fez? Graças a Deus a gente tem uma network boa lá, porque a gente tem uma igreja que está disposta a servir, a não receber e tal. A gente conseguiu para essa menina uma bolsa escolar na escola que o Davi tinha estudado. Vamos morar em casa, que a gente quer dar uma família, a gente conversou, a gente morava numa casa bem grande na época. É impossível, né? E a gente estava orando por adoção naquela época, né? E aí, impossível a gente não trazer ela para cá. Colocamos e demos a vida que a gente deu para o Davi, mas só que o Davi cresceu nesse ambiente de escola particular. Fomos muito privilegiados na vida dele. Ele é o lado nobre da família, né? E a gente sofreu para ele ser bem educado, que é a graça de Deus. Mas nosso maior presente é quando ele deu a vida para Jesus. Isso é outra história. E aí, o que acontece? Essa menina não aguentou o estilo de vida porque a instituição não tinha ensinado ela a viver em família. Ela não sabia viver em família. Chegou num ponto, ela chamou o Davi e conversou. Eu não aguento viver em família, eu não gosto de obedecer ordem, eu não gosto de ter horário, eu não gosto de ter regra, porque assim era a instituição. Ela era uma criança institucionalizada. Eu vou voltar para a instituição. A classe dela da escola se solidarizou de tal maneira que eles iam sair para comer comida japonesa. Eles falaram, você não vai ficar de fora. Eu não vou falar o nome, tá? Você vai com a gente. Você vai com a gente vai pagar o seu. Foi uma coisa maravilhosa. Pessoas deram um uniforme. Uma moça que é dona de uma loja lá, a Sara levou ela lá. Ela nunca tinha entrado numa loja para comprar uma roupa. Ela grudou no braço da Sara e falou, tia, o que eu faço agora? Não sabia escolher. Cara, existe um mundo que você não consegue enxergar, porque você está numa bolha de conforto, como eu estava, que você não consegue enxergar isso. Ela não aguentava isso, e ela voltou para o abrigo. O dia que eu levei ela para o abrigo, eu encontrei ela rindo, feliz. Era a vida que ela conhecia até então. Até então, foi um golpe para a gente errou, mas a gente acertou. Hoje a gente sabe conviver, melhorando o entorno deles. Eles não têm mais um orfanato, eles moram numa casa, eles saem para ter uma vida na sociedade. Antes eles recebiam tudo da sociedade, eles viviam a parte da sociedade. Então está mudando o contexto. A gente está levando eles para o mais próximo de família que eles conseguem experimentar. Essa é a nossa vocação lá. A gente não pode fazer tudo. Você sabe quantas pessoas, depois da pandemia, estão frequentando a minha comunidade, a nossa comunidade? 40 pessoas. 40 pessoas. Tá? E você sabe o que vão fazer quando acabar a pandemia ou antes de acabar? O que a sua igreja fez? O que a sua igreja fez para aqueles que sofrem por causa da pandemia durante ela? Quando você for mostrar o evangelho, vão perguntar isso para você. E aí? O que vocês fazem para a cidade? O que vocês vão responder? Da última vez que eu contei, eu não tenho explicação para isso, e não a base para eu falar isso não é sobre arrecadação e membresia, é sobre o tamanho de Deus.
Tá? A última vez que a gente contou quanto a gente entregou de alimento, tinha chegado a quase 3 toneladas de alimento. Eu não vou falar quanto minha igreja arrecada para você, depois eu falo. Tá? Porque a gente virou um polo, muita gente arrecadava e ligava para a gente, você tem para onde distribuir isso? Eu estava aqui hoje. Um casal que encontrou o Evangelho, foi encontrado por Jesus na nossa comunidade, vai casar agora. Fez uma limpa, não é aquilo que eu não quero mais, é aquilo que não me serve mais, que eu não consigo usar mais. E me ligou falando, olha, Mosca, eu vou levar na igreja para você distribuir agora, essa semana, ou eu posso entregar. Não, deixa que eu vou ajudar alguém. Então a gente virou uma referência para quem quer contribuir. Eu tenho 300 cobertores, aconteceu na pandemia. Um cara que eu não conhecia, network, foi falando com um amigo me conhecia. Eu não tenho para quem distribuir, mas eu tenho uma vontade de ajudar quem passa frio, porque a minha cidade é muito fria. Esse ano foi -2, com sensação de -9. A minha igreja fez essa entrega de 300 cobertores, depois veio mais 100, depois... Você vira uma referência, porque o mundo é egoísta. Quando você lembra de quem você era espiritualmente, o que Jesus fez, não tem como você não atribuir ao grande inimigo das nossas almas essa injustiça social, que não é vontade de Deus. O pecado pegou a sociedade, o nosso senso de justiça também. Ah, mas eu não sei o que fazer. Eu quero te dar alguns dados aqui, como professor de ciências sociais, é só pesquisar. No Brasil nós temos 14 milhões de desempregados, a gente não tem nem ideia da crise econômica que a gente vai enfrentar, o que ela vai fazer de agora para frente. E não é mais lá isso, já é perto de você. Tá? Nós temos 20 milhões de famintos no Brasil. O que é famintos? É gente que acorda de manhã e não sabe se vai ter um prato de comida, uma refeição durante o dia. Uma refeição durante o dia. Você vai comer uma pizza depois daqui. Você comeu uma picanha na hora do almoço. Tá? E quando eu leio o texto bíblico, eu vejo que é uma consequência de ser igreja. Você era isso, agora você é isso, e agora você mostra para todo mundo, inclusive através de boas obras, aquilo que aconteceu na tua história. São 6 milhões de desalentados. Você já ouviu socialmente o que é o termo desalentado? As pessoas que perderam a esperança de arranjar um emprego, não por vagabundice, é porque não são capacitadas, não puderam estudar, ou porque a região delas foi tão abalada pela crise econômica que não tem mais emprego. 6 milhões, e essa realidade faz parte da sua cidade e da minha também. Cabe o quê? Eu não tenho nada a ver com isso. Como? Como? Eu tenho tudo a ver, porque todo ser humano não é filho de Deus, todos, mas todos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Enquanto um sofre, sofro eu também. Sofro eu também. Esse momento para a igreja é um teste, é um desafio tremendo, é um desafio da empatia. O que é essa empatia? É sentir a dor do outro e morar na dor do outro até que ela vá embora. Dá para fazer tudo? Não dá. Mas alguma coisa tem que ser feita. E se você fizer a questão social só por ela mesma, falhou. Se eu não pregar o evangelho enquanto eu faço ação social, está errado, não vale nada. Se eu não apontar, que tem gente que faz sem Jesus muito bem isso daí. Não é o convite é, enquanto eu faço as obras sociais, enquanto eu vou destronando Satanás no seu domínio, nessa sociedade injusta, eu vou pregando o evangelho. É o evangelho que me impulsiona, é o evangelho que muda a vida das pessoas. Tá? Mas elas têm que estar inteiras para ouvir esse evangelho. Elas têm que ter um mínimo conforto, não todo o conforto como a gente tem, um mínimo. Agora, a sua fome não vai roubar a atenção que você precisa dar para o que eu vou falar. Então, eu arrasto o meu filho para todos esses lugares. Eu já entrei em cada lugar que você não tem ideia. Uma casa onde moravam 12 pessoas, um cômodo só. Cara, metade disso aqui, ó, daqui até ali. 12 pessoas. Tá? Um fogão que era uma lata. A mãe que cozinhava, tudo queimado, as crianças tudo queimado, ao cozinhar, eles usam óleo. Cara, na minha cidade, numa favela, tá? O banheiro era lá fora, era um buraco no chão, 12 pessoas viviam ali, não tinha chuveiro, não tinha água encanada, 12 pessoas. A gente entrou na casa da Dona Maria uma vez, uma igreja que não é muito rica, mas tem um conforto tremendo. Ela morava num barraco, cara. Olha, as pessoas estão procurando uma causa. Tá, um barraco, o marido dela não podia trabalhar com problema de coração. Estou chegando no fim, sabe? Não precisa me olhar desse jeito, fica tranquilo, tá? Cheia de buraco lá, tá? Sabe o que eu fiz? Mandei as fotos para o meu cunhado, que mora no Canadá.
Ele chamou a igreja dele mandou uma grana para a gente, para reformar o barraco virou uma casa. Tá? É porque eles não tinham uma causa lá, porque eles não têm favela lá, onde ele mora. Mas aqui tinha. Levei meu filho nesse lugar, olha a experiência que meu filho ganhou. Hoje a Dona Maria mora numa casa e ouviu Jesus. E ouve Jesus até hoje. E ela não tem, fisicamente ela não pode ir à igreja, mas um pequeno grupo da nossa comunidade cuida dela espiritualmente. Cuida dela espiritualmente. Se não tiver o evangelho, se não terminar no evangelho, a gente teria errado grotescamente. O que a gente fez? Na primeira vez que eu era vice-presidente ainda do abrigo, de um dos abrigos, hoje a gente toma conta de 2, não tinha como dar presente de Natal para eles. Mando para o meu cunhado. De novo, ele chama a igreja dele. Mandou uma grana, a gente conseguiu vestir as crianças, comprar um PS4, que era o top na época para eles, por internet, meu amigo. As pessoas estão procurando uma causa, e pessoas, não precisa ter um CNPJ, criar uma ONG, vai atrás do que Deus está fazendo, faz parceria, você está firmado, centrado no Evangelho, você pode fazer parcerias até com quem não conhece Jesus, e usar essa parceria para pregar o Evangelho para eles. Quando eu contei ontem das adoções impossíveis, né, a adoção que Deus deixou a gente ver, de uma menina com microcefalia, tá? Você imagina o que é eu poder falar para os funcionários que não são cristãos, senta aqui, agora nós vamos fazer um culto. Lógico que eu não faço isso, não, eu ligo a Bíblia no celular, leio a Bíblia, prego o Evangelho. Foi só por causa de Jesus que o impossível virou possível. Não foi por minha causa nem por sua causa. Tá? Agora a gente vai fazer uma oração. E vamos terminar em nome de Jesus. E se você concordar comigo com o que eu falei, fala amém. Isso está tocando eles profundamente por minha causa. Eu não sou esse cara. Eu não sou esse cara. Tá? Mas esse é o poder da igreja em movimento, quando ela tem empatia, generosidade e tem necessidade na cidade. Mas eu não tenho dinheiro, mas você tem tempo? Mas eu não tenho dinheiro, mas você tem talento? Mas eu não conheço. Quem tem talento vai buscar. Todo mundo quer uma causa. A gente consegue hoje, psicólogo, médico, a gente entrou, agora tem uma rede, que é uma rede de auxílio social. Educação, saúde e a promoção social da cidade. Lá em Itapetininga, está funcionando muito bem, graças a Deus. A gente conseguiu colocar as crianças nessa rede, eles têm todo o cuidado, nenhum está fora da escola, todos têm atividade no contraturno escolar, todos têm consultas periódicas, dentista e médico, remédios, todos, não tem mais ócio naquele lugar. E a gente conseguiu uma maravilha de Deus para a cidade, com uma pessoa que não é cristã, ela levantou todos os documentos para fazer o quê? Ela descobriu que tem uma brecha na lei de assistência social do Estado de São Paulo, que permite criações de repúblicas, e o Estado e o município vão ajudar com verbas para as crianças que têm de 18 a 21 anos. Então agora essas crianças com 17 anos e 11 meses não vão mais para a rua. Não foi Deus, cara. Você acha que não foi Deus? Não é apelação emocional, isso é minha vida que eu estou compartilhando com você. Isso é meu tesouro. Ser usado por Deus para isso, cara. A minha história é a história daquelas crianças. Se eu não fosse adotado, eu sou fora do padrão de adoção, pardo. Padrão de adoção é loiro, olhos claros, menina, até 4 anos. E Deus me deu uma nova vida, não só uma nova família física, mas uma nova vida espiritual. Eu não tenho mérito nenhum nisso. Uma das meninas que saiu de um dos abrigos e foi para a República, saiu com 21 anos da República, empregada, pagando a faculdade, e comprou a casa própria dela. E levou a irmã dela para morar com ela. E ouviu o Evangelho. E ouviu o Evangelho. E o Evangelho está mudando o coração dela. Porque ela não fez sozinha, ela levou a irmã. Você tem ideia do que a gente pode fazer se a gente resolver ser um pouco mais generoso, dividir, partilhar? O dinheiro também. Mas se você não tem, não, mas você tem tempo, cara. Hoje em dia, tempo é um negócio precioso. Você tem talento, cara. Imagina o que você pode fazer. O que aconteceu? Eu vou levar um especialista em saúde mental para falar com as crianças do colégio onde eu dou aula, porque a pandemia está cobrando um preço muito alto de saúde mental.
não só nas crianças, elas foram privadas do socioemocional, não só das aulas, elas estão fragilizadas demais socialmente. Quanto custo a gente vai ter? Não, porque um cristão vai doar o tempo dele, o talento dele e o dinheiro dele, que ele não vai cobrar nada. Não vai cobrar nada, ele vai lá, vai falar de saúde mental e está liberado pela escola para terminar, falar de quem? Jesus. E o evangelho será pregado. Então, é um desafio para você. Vocês não têm 40 pessoas, você imagina vocês se movimentando aqui na cidade de Macaé. Como resposta ao que Deus fez na sua vida, usando as boas obras para pregar o evangelho, senão não tem sentido. Se não terminar em Jesus esse processo todo, não tem sentido. Não tem sentido. Se você achar em algum momento que é você o catalisador do que está acontecendo, errou. É tudo sobre Jesus, não é sobre você. Comecei com uma má notícia, passei por uma boa notícia e termino com um desafio. Se vira, Sara. Se vira. E eu vou chamar o pastor da igreja para estar orando aqui. Muito obrigado pelo tempo de vocês.